Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live, dando sequência à nossa rodada de live de mulheres inspiradoras, esperando um pouquinho o pessoal entrar, que acontece aos domingos, às 18h18. Olá, dona Letícia, quanto tempo sem lhe ver, seja muito bem-vinda, meu amor. Hoje a gente vai estar recebendo uma convidada bem especial. Todas as convidadas que eu tenho recebido aqui são mulheres muito especiais. Gostaria que vocês me dissessem se está tudo bem com o áudio, se vocês me escutam bem. Eu estou sem um fone de ouvido, mas se for preciso eu coloco o fone. Se estão me ouvindo bem, se está tranquilo no áudio e na imagem, por favor, se vocês puderem me dizer isso. Boa noite, seja bem-vindo. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Ai, que bom. Ela chegou. Daqui a pouco eu vou pedir para você dar uma chamada, tá? Rosinha. Vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho ou não? Me dê esse retorno, por favor. Ai, tá ótimo. Se tiver algum travamento, alguma picotar durante, vocês vão me avisando, por gentileza? Minha gente, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje é com muito prazer, já vou recebendo, não vou demorar não, já vou apresentar ela enquanto eu recebo essa pessoa linda que vai estar conosco nessa rodada de hoje. Olá, Olá, meu amor, seja muito bem-vinda, é um carinho imenso que eu lhe recebo aqui na minha casa, para compartilhar com esse pessoal, tá bom? ai, que alegria estar aqui. Gratidão pelo convite, mulher linda. Muito agradecida. Então, deixa eu falar um pouquinho de quem é essa pessoinha linda que a gente convidou para estar aqui conosco hoje. Nesse projeto, eu tenho trazido algumas mulheres que fizeram e continuam fazendo diferença em minha vida e que eu tenho certeza que vai agregar para a vida de tantas outras pessoas, tantas outras mulheres. E todos nós, né? Não são mulheres, todos nós que estamos aqui nesse para crescer nessa terra, nessa vida e viemos fazer nossa diferença. Então, eu tive um prazer lá atrás, no meu primeiro trabalho, eu contactei com essa mulher incrível, é linda. Na época, ela era arte educadora, isso, trabalhava e já desenvolveu um trabalho fantástico com jovens, com teatro, já tinha essa pegada. Depois, Rosinha tem outras, Ana Rosa, é o nome. Então, Ah, você é Rosinha sempre. A gente já tem essa ligação muito antiga, né, Idalina? é isso mesmo. E aí, depois vai fazer, acho que eu vou pedir para você me falar depois um pouquinho mais dessa sua trajetória, né? Porque eu sei que você Sim. faz uma trajetória fora da Paraíba, a gente se encontrou na Paraíba, que é meu estado de origem. Hoje eu moro no Pernambuco, mas meu estado de origem, Paraíba, foi lá onde a gente se encontrou. Você me sai um pouco fora da Paraíba e você tem outros encontros na sua vida, né? E agora, na pandemia, eu estive vendo, entrou com alguns eventos, alguns que era no Templo das Deusas, que foi um espaço que você tinha inaugurado. Aí eu ficava olhando aquilo ali e já tinha um chamado interno, já tinha uma vontade minha, já me mobilizava de alguma forma. E aí, trazendo um pouquinho para por que a gente vai falar disso, o que é que acontece. Então, isso. Mamãe tá colocando aí, né? Que essas mulheres me trazem assunto importante para todos nós. Mãe, eu também acho que é bem importante. E a gente tá conhecendo mais desse, né? Hoje a gente vai trabalhar os arquétipos e um novo olhar para o feminino. Então, eu vi antes da pandemia, que você tinha alguns encontros que você estava divulgando, coisa e tal, e eu ficava naquele desejo. E aí, eu vejo um belo dia, esta mulher me divulga um encontro que ia acontecer online devido à questão da pandemia. E esse encontro era para estudar, eu até trouxe, viu? Ah, que lindo. Estudar esse livro aqui, né, da Mirella, que é Os Círculos Sagrados. Até então já tinha comprado esse livro já estava lá na minha prateleira, mas eu nunca tinha começado de fato a ler. Foi quando eu vi aquele seu chamado para a gente estudar o Círculo Sagrado para mulheres contemporâneas. Lili, seja bem-vinda, amor!
Lili inaugurou nossas lives de mulheres inspiradoras. Ah, tinha que ser ela. Tá. Então, e aí nesse chamado, naquele momento que você trouxe, né, aqueles encontros que acontecer, eu digo que eu me dei esse presente, né? Eu me dei esse presente e eu fui com você conhecer o que é que você tinha, o que você tinha a nos apresentar. Então, só para quem não conhece, a Ana Rosa, ela é arte educadora, ela é help patchwork. Eu não sei fazer aquela falinha de vocês que vocês falam, né? Ela é terapeuta de frequência de brilho e ela é gestadora desse círculo maravilhoso chamado Miranda das Deusas. E hoje vai estar aqui com a gente, porque eu costumo dizer, Rosinha, que depois que eu olho, que você me ensinou, me trouxe esse olhar, de olhar para a mulher por esse outro ângulo, é difícil a gente, mesmo tudo nos atravessa, né? Eu, enquanto psicóloga que estou no espaço, então é difícil esse olhar também não me atravessar no meu fazer clínico, né? Porque Sim. é como se você passasse a ver numa amplitude maior as coisas, né? Meu amor, quero lhe dar as boas-vindas, quero passar a palavra já para você. Vai ser uma roda de conversa. Vocês fiquem bem à vontade para estar colocando perguntas, se surgirem dúvidas. Vamos aproveitar ao máximo essa potência que a gente tem aqui comigo. Ah, eu vou ensinar só uma coisa para vocês. Que agora, se vocês apertarem no meio da tela, logo acima da testa da Aninha, vocês conseguem jogar os comentários lá para cima e tira os comentários aqui de cima da pessoa. Então, só para vocês conseguem ver a gente. Tá bom? Então, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Gratidão, Idalina. É um prazer, assim, a gente estar se reencontrando na vida, né? Em situações muito especiais, né? E para mim tudo tem um propósito, para mim tudo tem esse chamado interno, né? Que atrai essas forças que nos levam onde a gente precisa estar, que nos move e atrai as pessoas que a gente está sintonizada, né? Sim, está vibrando nessa mesma frequência. E esse assunto é um assunto que acho que é o que eu mais sou apaixonada, né? Que é o assunto dos arquétipos, que são justamente esse campo de energia atrativo, né? Uhum. Então, essa força da natureza, essa força sagrada, essa força que está em tudo. Sim, E aí a gente traz um pouco se a gente remover essa imagem que nos cobre enquanto ser humano, e se a gente remover essa imagem como a pele das árvores, dos animais da terra, a gente vai ver que somos feitos da mesma substância, né? Da mesma energia, da mesma qualidade energética, da mesma frequência. E cada um com o seu papel, revestido em um papel com uma tarefa a realizar, né? Mas somos todos o mesmo campo de energia, uma mesma frequência, uma mesma substância. Né? E se a gente for lá se a gente for lá para a pré-história, se a gente for para esses primeiros contatos desses seres pré-históricos com essa qualidade diversa de energia, eles foram também olhando para essa força da natureza, se reconhecendo na natureza e reconhecendo a natureza também com a sua própria imagem. Né? Então, da mesma forma que a mulher, de repente, tinha um ventre volumoso e desse ventre nascia um ser, e desse corpo da mulher saiu o alimento desse ser, eles reconheciam que a terra também fazia isso, da terra se abria e brotava um fruto, a terra brotava água. Né? Então, esta natureza eles começaram a identificar e relacionar com sua própria imagem. Né? Então, essa natureza, essa força energética foi sendo traduzida por esses povos. Né? E a partir daí a gente foi personalizando essa força da natureza para poder compreender algo tão incompreensível, de, algo tão difícil de explicar racionalmente, que são os arquétipos. Porque os arquétipos são uma força de energia. Então, para se tornar mais fácil identificar essa qualidade energética, nós fomos personificando, fomos trazendo personas, né?
Então, a terra era uma grande mãe, a água era uma força feminina delicada, diferente do mar, que é uma força feminina profunda, diferente do ar, que é uma outra qualidade de energia, diferente do sol, da lua, né? E até mesmo a lua, uma única esfera que tem diversas formas de diversas frequências de energia, como o corpo da mulher, né? Uhum. Então, essa relação de olhar para a natureza e trazer a visão a partir de si, e olhar para si, reconhecendo esta força da natureza, era uma forma de compreender os mistérios da vida, compreender os mistérios do próprio ser e estar alinhado com essa força. A gente conhecer um pouco dos arquétipos também é estar alinhado com essa frequência de energia, Perfeito. né? Ô, Rosinha, quando você traz isso, se a gente faz um paralelo com a psicologia, né? Eu acredito que hoje a psicologia transpessoal traga mais dessas forças, dessa riqueza. E antigamente, a gente só existia um teórico que falou sobre arquétipos, que foi o Jung, né? Então, Sim. se a gente pega a psicologia, a psicanálise mais tradicional, que freudiana, a gente não vai vir falar de arquétipos, né? Então, Jung que traz essa referência para a gente. Então, que bom. Vai trazer para a gente um pouco como é esse reconhecimento, né? Como é olhar para esse feminino a partir desse olhar, desses arquétipos, o que é que isso tem a ver com o feminino? Como é que a gente faz esse cruzamento dessas histórias? Então, vamos lá para a linha histórica, né? Desses povos que viviam completamente alinhados a essa força da natureza, porque compreendiam que era apenas uma manifestação a mais nesse todo. E depois disso, a gente começa um rompimento com essa consciência da sacralidade do todo, e a gente começa a entrar numa consciência pelo poder, né? Quando, historicamente, Mirella Fall traz, né? Quando o homem começa a compreender o seu papel na procriação, porque até então essa mulher era misteriosa, era sagrada, ela sangrava, ela brotava dela um ser, ela lá amamentava. Então era algo muito misterioso. Quando o homem começa a compreender esse papel na procriação, ele começa também a reconhecer o seu poder perante a vida. Mas, dentro dessa consciência, ao invés de assumir o seu poder e continuar alinhado com o todo, começa a ter um pensamento de que eu desejo um poder perante a outra pessoa, né? Então começa essa ideia de conquistas de terras, conquistas das mulheres, né? E aí a gente começa a diminuir a consciência de que essa esfera feminina é sagrada. Então, para que eu possa dominar este algo, esta qualidade feminina que era tão misteriosa, que eu me sentia tão inferior, mas agora eu desejo me sobrepor a ela, eu preciso também deturpar essas qualidades femininas. Isso é uma longa jornada histórica de muitas conquistas e diminuição da imagem dos arquétipos femininos. Até então, naquele primeiro momento, aonde a força da natureza foi traduzida através das imagens das deusas, deusa da água, deusa da terra, deusa da lua, deusa do sol também, essa imagem precisa ser diminuída. Então, esta natureza, ela começa a ter uma campanha para inferiorizar essa natureza feminina, para sobressair a natureza masculina do poder da conquista. Uhum. Então, esses mitos femininos vão perdendo sua força e os mitos masculinos vão criando um novo lugar no panteão. Então, esses mitos femininos, aonde era grande criadora, ela passa a ser uma esposa, uma filha, uma amante. E aquilo que era de mais oculto começa a ser visto como algo tenebroso. Então, o poder da sábia anciã é diminuído para uma bruxa, uma feiticeira qualquer. O poder do sangue é tido como sujo, Uhum. maligno. Então, tudo que diz respeito à força sagrada feminina começa a ser trazido para algo inferior ou negativo.
né? Então, e nessa sequência histórica, a gente tem a força também do cristianismo, que, ao ver que não consegue retirar do povo a sua conexão com o feminino, coloca Maria como este ponto de referência. Mas Maria também é deturpada em sua grande imagem, porque ela é das diversas esferas que Maria tem, como mulher de coragem, como mulher conquistadora, como mulher senhora de si para sustentar toda essa tarefa, né, toda essa missão, ela é diminuída a uma mãe pura e santa. Então começa também a uma grande campanha aonde a única qualidade permitida para a mulher é esta mãe pura e santa. Fora isso, não é benigno. E tivemos essa grande campanha também da Inquisição de que qualquer coisa que nos tirasse deste lugar, dessa mãe submissa, né, dessa mãe recatada, nós fomos punidas, né? A humanidade foi punida. Então, energeticamente e espiritualmente, nós abrimos uma grande ferida ao negarmos as diversas outras expressões do feminino. Não estou colocando aqui esta imagem de Maria como algo negativo, mas apenas como uma imagem que também foi deturpada para um fim político, social e financeiro ao longo dessas centenas de anos. Uhum. Rosinha, a gente, eu percebo que, eu não sei se seria uma ousadia dizer isso, mas assim, desde que a Mirella canaliza esses ensinamentos, mas eu percebo que tem essa retomada, né? Que quem está atento está reparando que são vários movimentos falando do feminino, falando da mulher, mulheres se agrupando, círculos se fazendo, né? Então não foi à toa a Mirella Fall, que foi a autora desse livro, né? Que ela canaliza esse saber. Então a gente vê que está tendo uma retomada, né? Como é que você vê isso? Você que tá, eu digo você porque você está em vários movimentos. Eu sou um bebê chegando nessa história, né? Mas eu sei que você já tem uma jornada de estudos de tudo isso. Então, qual é o seu olhar para esse feminino de hoje? Como é que está tudo isso? Para a gente poder entrar, como é que é? Nessa linha histórica, a gente está chegando ao auge do distanciamento desse pensamento do sagrado, né, dessa consciência do sagrado. E a gente está vendo no planeta o resultado disso. Então, todo um sistema, toda a nossa humanidade está em causa, nosso planeta está em causa. A gente está no ápice do distanciamento da consciência do sagrado. E a gente está virando esse ciclo também. Estamos numa passagem de ciclo. A gente está retornando a um lugar de que já fomos ao nosso limite, precisamos retornar a um novo lugar, né, dentro, para que essa realidade possa mudar. Né? Então a gente está retornando esse movimento da consciência, da sacralidade feminina e masculina, porque o homem também precisou negar seu feminino. O homem também foi violentado ao negar sua intuição, sua mediunidade, sua sensibilidade, sua amorosidade. A terra precisou ser dominada diante disso. Então, todos nós adoecemos. Então, o convite agora é para que a gente retorne a essa consciência de que tudo é sagrado. A consciência de que a terra é um grande corpo espiritual, é esta grande mãe. Perfeito. E a gente retornar nesse momento de transição é ter escolhido fazer parte desse momento, né? Só que esse momento ele não acontece só fora em campanhas, acontece também dentro e principalmente dentro. Então eu preciso olhar em mim aonde eu ainda nego as minhas qualidades sagradas femininas, aonde eu ainda sigo a minha vida baseada em estereótipos e não nos arquétipos sagrados. Né? Aonde eu ainda nego essa sacralidade feminina em mim para poder corresponder a uma imagem social.
E à medida em que a gente se alinha novamente a essa sacralidade interna, nós vamos poder fazer esse giro que o planeta já falou assim, olha, eu estou indo, quem quiser que chegue comigo, né? Então agora a gente negou, por exemplo, a gente negava muito essas qualidades das deusas escuras, né? Que é a morte, essa deusa ceifadora. O Covid ele veio mostrar, olha, vocês não dominam nada, né? Vamos acabar com essa ilusão de poder, essa ilusão de controle? Vocês estão aqui para aprender. Então a gente está olhando para a morte, a gente está olhando para o luto, a gente está olhando para o fim de um momento na humanidade, né? Estamos olhando para este fim. Então, como vamos seguir olhando para esse fim deste modelo social? Continuar negando, continuar buscando poderes para poder dominar tudo isso, ou eu vou olhar para mim e perceber o que preciso deixar morrer em mim? Porque essa é a grande magia dos arquétipos. Se a gente nega essas forças naturais, a gente se desconecta dos nossos poderes. Então, se a gente for perceber, a gente tem os poderes de dar a vida, de nutrir a vida e de ceifar a vida. Nós, mulheres, então, vivemos isso mensalmente nos nossos ciclos. Vivemos o nascimento, o crescimento e a morte. Então, como é que eu faço morrer? Meu corpo me ensina. Se eu não nego com remédios, né? Se eu não nego com distrações, deixa eu mergulhar no meu corpo, porque ele está me ensinando aqui como fazer morrer. Então eu pego essa força, perdão, Não, pode terminar. Termina. então eu pego essa força do fazer morrer e direciono para onde eu preciso, sejam nas relações tóxicas, sejam nos padrões de comportamento. Eu direciono esta força natural, esta força desse arquétipo da deusa ceifadora, né, no caso das deusas, e direciono para onde eu preciso na minha vida. Porque se eu não me aproprio dela, ela vai escoar para outro lugar, às vezes destruir, às vezes me sabotar em outras esferas, né? Ela é uma força que me rege. Se eu não conheço essa força em mim, ela vai atuar em outro lugar. Rosinha, você trazendo isso, eu acho que você vai passar agora em cada um, né, dos arquétipos, não é isso? Ou não? Pode ser, pode ser. Acho que a gente trazer esse conhecimento para as mulheres mesmo começar a se observar ao longo dos meses, né? Como é que eu trago isso que você está falando, dessa força para a minha realidade? E aí você falando dessa história de morrer, e eu estou vendo uma quantidade enorme de mulheres que têm assumido os cabelos brancos, né? E aí eu vi uma reportagem, gente, lindo, uma entrevista da Marieta Severo, onde a pessoa dizia, mas você vai ficar agora assim, com os cabelos brancos? Ela dizia que sim, porque tinha chegado uma paz nela e ela sentia como se partes dela que estavam por aí tivesse retomado para ela. E ela estava, menina, eu achei de uma profundidade, ela estava inteira naquele lugar, como se ela tivesse toda a jornada que ela construiu para chegar ali e deixar aquele cabelo branco, né? Porque tem essa história dessa não aceitação, dessa fase também que a gente chega, né? Em detrimento de uma outra fase que a gente quer da juventude, quer. Então, assim, são fases. Eu acho uma riqueza quando a gente faz esse olhar dos arquétipos para essas fases que a mulher vive, inclusive mensalmente. E como isso interfere na gente, com a lua. História para a gente, meu bem. Sim. E a gente vê também, é importante que a gente lembre que nós socialmente somos cobradas por estereótipos, né? A gente falou desse estereótipo de Maria, que era essa mãe pura, e a gente foi reforçada a esse estereótipo da mãe, que a gente está falando de um sistema econômico hiperprodutivo, então precisamos ser produtivas o tempo inteiro, né? Então, o papel da mulher na sociedade é procriar e servir a sua casa. Então, esse estereótipo foi extremamente, e ele ainda é extremamente imposto. Então, quando o movimento feminista norte-americano, ali no final dos anos dos 1800, começa a lutar por um novo lugar na mulher na sociedade, a gente começa a romper.
E aí a gente começa a ver as mulheres guerreiras, né? Mas é, só trazendo um pouquinho esse ponto da ligação também com esse estereótipo do cabelo branco, né? O quanto ele foi conectado e ligado a essa mulher bruxa, né? Então, Lembrando. a mulher não podia acessar esse arquétipo da anciã. Por quê? O estereótipo estava falando que aquele era um lugar de perigo, de mulher feia, de mulher velha. Mas, na verdade, o que não queriam é que a gente acessasse esse lugar do profundo conhecimento e poder desta mulher sábia. Então, uma mulher que envelhece é uma mulher extremamente poderosa, mas não é útil para a nossa sociedade econômica produtiva. Pelo contrário, é uma mulher que ensina algo além do que está sendo visto, porque ela sente, ela sabe, ela toca outras esferas de conhecimento. E isso é riquíssimo, isso é de uma extrema riqueza e poder. Então, a campanha para que essa mulher não sintonize com a sua idade ao envelhecer é muito grande. Uhum. Então, a gente está quebrando esse estereótipo de que a mulher, quando envelhece, ela é bela, bela com suas rugas, bela com seus cabelos brancos, bela com seu corpo modificado, que vai entrando numa outro ritmo. Hoje minha mãe estava falando isso também. Nossa, eu não caminho mais como você. Meu ritmo é outro. Uhum. Nossa, eu fui tocada assim de um lugar de começar a compreender. Eu estou entrando no climatério agora. É uma energia completamente diferente. E eu falo, meu Deus, assim, que eu possa sentir o que esse momento está me trazendo. Porque é isso, a gente tem muita literatura, mas a gente tem o maior registro, o maior livro que é o nosso corpo nos diz o que está acontecendo, para onde a gente precisa ir, que é um caminho contrário ao que se espera de nós. Né? Então, poder se olhar, se sentir a cada momento do seu ciclo, a cada momento da tua trajetória de vida, é poder estar de posse de um grande tesouro, né? É poder estar bebendo da fonte, da sacralidade, dos mistérios da vida. A gente vive nesse ciclo de 28 dias, mensalmente, com o nosso sangue, né? Sim. Como é esse giro da lua. Então a gente firma essa energia da. Imagina a lua nova, essa força de começar um novo ciclo, né? Que é essa força do nascimento, esse portal para que algo eu recomece algo. Esta força dessa lua que cresce como uma mulher que batalha pela sua vida como uma guerreira, né? Esta plenitude da lua cheia como essa grande mãe e essa lua minguante como essa lua anciã, né? Tem algumas literaturas, tem várias literaturas que explicam isso de uma forma diferente, né? Tem Miranda Gray que traz outros 4 arquétipos, tem o livro Elementos da Deusa também que traz 10 arquétipos diferentes, né? A Grande Mãe mais 9. Então, cada literatura ela vai esmiuçando ou separando em detalhes diferentes. Mas mais importante é a gente perceber-se. Eu agora, que força é essa que me rege? É de uma guerreira? É de uma mãe nutridora? Que a mãe nutridora é maravilhosa quando ela precisa ser uma mãe nutridora. Porque se eu pego essa energia e canalizo para minha relação com meu marido, eu vou me sabotar, Uhum. né? Então, aonde eu preciso nutrir? Rosinha, Andréa Carré tá aqui também. Ai, que lindona! Bem-vinda, mestra irmã linda. Eu espero estar com ela em breve por aqui. E ela tem amor por si mesma e é preciso amar profundamente nossa natureza, que eu acho que é exatamente isso, né? A Reni também tinha trazido essa história do Hum, né, que lembra uma mulher sábia, a mulher anciã. Então, eu acho que é bem isso mesmo. A gente agradece as ações, e é mesmo, eu acredito, né, Dê? A gente precisa amar profundamente
descobrir nesse amor, porque a gente só embarca nesse estudo quando a gente começa a amar esses momentos, entender, como você está trazendo agora, que ciclo eu estou vivendo, o que é que está acontecendo comigo. Quando a gente está nessa desconexão, em busca de uma coisa externa, em busca desse ideal que não é alcançado nunca por essa mulher midiática, a gente vai se perdendo, né? E a riqueza, quando você ensina e nos encontros aprendem muito dessa conexão. Então, é assim, você vai para lugares muito profundos. Eu faço terapia por muitos anos, mas eu pude conectar em locais que a gente não mexe terapeuticamente dentro de um grupo, e você sabe bem disso, né? Então, assim, eu me entreguei profundamente, porque eu não tenho pretensão da gente, só os psicólogos que sabem trabalhar. Não, a gente tá aí, você é uma terapeuta maravilhosa, e eu enquanto minha mulher, teve, assim, experiências profundas nos grupos que você estava facilitando. Então, é importante a gente ir reconhecendo essas partes nossas também, né? Um crescimento. Já colocou E aqui. é um casamento, né, Idalina, assim, porque o processo terapêutico ele vai até um ponto, mas a gente está falando de uma força, de uma qualidade de energia da própria natureza. É um campo espiritual, é um campo energético. Então, e a gente também não tem muitos trabalhos com o sagrado feminino que nos levam para esse lugar, mas também é importante que tenha esse casamento com o processo terapêutico para que a gente não fique apenas na esfera de sentir e tocar, mas que depois a gente possa compreender, né? Então, esses trabalhos espirituais e energéticos nos abrem, e para mim o casamento perfeito naquilo que abriu, eu levo o meu trabalho terapêutico para aprofundar, compreender e integrar. Né? E você trazia sempre isso, né? Leve para os processos de vocês. E como é importante também que as pessoas possam estar fazendo isso, bem lembrado mesmo, filha. Bom, como você está junto, a Andrea está colocando. Também trabalhar essa história de confiar em si mesmo e não achar que é o seu corpo que garantirá um homem que vai cuidar de você na velhice. Alguém precisa, né? Então tem essa. Sim. E esse lugar que a Andrea traz, né, de amar a si mesma, é a grande chave, né? E o lugar de conhecer, né, quando a gente conhece um pouco desses arquétipos, né, e tem uma vasta literatura hoje já disponível, a gente abre o campo de possibilidade, porque a gente foi restringida naquilo que a mulher podia ser. Então, se eu sou uma mulher que estou só, se eu sou uma mulher que estou cuidando do meu trabalho, se eu sou uma mulher que prezo pelo meu prazer, prezo pela minha energia de vitalidade. Então, isso antigamente parecia errado. E a gente traz internamente essas crenças e essas culpas. Né? Então, à medida em que a gente caminha, a gente vai liberando também essas crenças de que estamos pecando, de que estamos é, indo contrário àquilo que nos foi ensinado, né, na nossa infância, na nossa história de vida. Então, à medida em que a gente reconhece essas forças como forças benevolentes, divinas, então que todas essas expressões, a mãe é divina, a guerreira é divina, a anciã é divina, a amante é divina, a donzela é divina, a bruxa é divina, todas essas forças são divinas. Onde elas estão em mim, como elas atuam na minha vida, para que eu possa direcionar. Então, eu direcionar a amante para quando eu estiver com o meu companheiro, eu vou direcionar a mãe para quando eu precisar nutrir os meus filhos e projetos. Eu vou direcionar a guerreira para quando eu precisar batalhar meu lugar no mundo. Então, cada força desta é uma força sagrada do todo que manifesta através de mim. E quando eu nego, esta força, ela vai estar atuando em lugares sem que eu tenha consciência. Elas vão estar criando situações na minha vida, porque é um campo magnético também. Esta força que está aqui dentro, ela atrai situações para que eu as utilize. Então, se eu não conheço essas forças, eu nego uma parte de mim mesma e perco uma oportunidade de ir além daquilo que eu preciso ir. Ô, Rosa, você falando isso, eu tô
Assim, a gente é acostumado, às vezes, a ter uma pessoa que ela fica tão centrada num lugar só, tão no arquétipo só. E quando ela vai fazendo essa mudança, né? As pessoas olham e não reconhecem, e ficam achando assim, poxa, fulano tá muito diferente. E aí você só pode se perceber dessa forma. Nos processos terapêuticos que a gente lida, eu costumo dizer, a gente precisa resetar, a gente precisa que você faça um novo download mesmo. Você tá. Porque às vezes a gente nasceu e a gente tem uma crença. Então, a gente escutou por tantas vezes, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa difícil, que você já migrou, você já andou para outro lugar, mas você ainda está achando que está lá, né? Então, assim, como é importante também a gente ir se reconhecendo nesse lugar, nesse caminhar da gente, que a gente não é uma coisa só a vida inteira. A gente tem ciclos, a gente vai mudando ao longo do percurso. E identificar isso e de que forma esse arquétipo pode estar nos ajudando. No caso, você fala muito em direcionar essa força, porque a gente quer, né? Por exemplo, de que forma eu posso estar identificada na força? Agora, recentemente, a gente acabou de vivenciar isso, né? Sei como é que foi para você. Para mim foi muito intenso. A força do eclipse, dessa lua. Eu senti energeticamente que eu precisava me recolher, né? Que eu precisava ficar quietinha. Para mim foi uma energia muito assim. E eu tô trazendo porque hoje a gente conhece o poder da lua sobre a gente, o poder, né, desses ciclos sobre a gente. Então, de que forma a gente pode direcionar isso na vida? De que forma a gente pode fazer? Sim, primeiro é esse processo de autoconhecimento, né? Como eu me sinto, isso que você falou, né? Eu senti a necessidade de me recolher. Então, começar a escrever, faz um diário lunar. Começa a acompanhar todo esse ciclo da lua. Como é que você se sente na lua nova? Como é que você se sente nessa lua crescente, na cheia, na minguante, na escura, né? Que é o ápice é o extremo oposto da cheia. Mas Então, assim, vendo aqui que pode durar 6 meses, que ela ainda está na força, eu também tô, minha irmã, na força. E pode durar 6 meses. Sim, desculpa. a gente tem uma força básica que atua, mas cada um de nós tem uma história de vida e cada uma de nós tem uma tarefa de vida. Então, essa força, ela reverbera, mas cada um se a gente for pensar assim, a força da natureza, ela nos convida para ir para um alinhamento com o todo. Então, imagina que nós somos uma célula deste grande corpo estelar, né? Então, a Terra sendo um órgão, e existe um corpo muito maior. E todo esse corpo, ele é impulsionado para um alinhamento. Então, esta força da natureza, ela irradia uma qualidade energética para nos alinhar. A gente pode traduzir isso como uma coisa muito negativa, né? Então, assim, ai, isso está acontecendo, eu estou muito nervosa. Blá, blá, blá. Então, olha para isso. Olha o que que emergiu dessa força do nervosismo. Entra, veja o que que aconteceu, se é uma força de introspecção, é uma força de explosão. Olha para isso e veja qual é o seu convite diante disso. Porque é um convite para que você se alinhe às leis divinas. Né? A gente vive em um grande corpo de organização, de ordem. É uma ordem perfeita o mundo astral, o mundo espiritual. A gente acha que pode fazer e acontecer e fica fingindo que nada está acontecendo, mas a gente veio para uma tarefa. A gente veio com uma história de vida para atualizar dentro de nós a nossa tarefa. Então, agora, eu estou comprometida com essa tarefa, então deixa eu ver o que está disponível para mim. Como eu me sinto nesse momento, o que, que está emergindo dentro de mim. Então, o que eu posso fazer diante disso? Né? Que força é essa e o que eu preciso fazer com essa força para me alinhar comigo, com aquilo que eu acredito que é o correto. Não mais para estar pronta e revelada para um papel na sociedade. Isso a gente vai fazendo paralelo, mas neste lugar na sociedade eu também me alinho com a minha lei interna, que está em processo, em inteiro alinhamento com a lei universal, com as leis divinas, né? Lembrar que esses arquétipos são padrões da natureza, são padrões divinos.
é a força divina. Então, se eu me alinho, se eu paro de negar esta força desta mulher feiticeira que vai para dentro, ou se eu paro de negar essa mulher guerreira que vai para fora, se eu paro de negar aquilo que acontece em mim, eu posso, eu posso saber como usar. Ela vai me direcionar. Se eu estiver acompanhando, não negando, não permitindo que ela faça e aconteça de qualquer forma, mas com esse olhar, que força é essa? Dentro desse movimento lunar, desse movimento maior, dessa sintonização da Lua com o Sol, desse movimento da Terra que me traz um signo específico, como eu me sinto? O que que isso me convida agora? O que eu sinto como o ideal para mim, sabendo que aquilo que eu faço para mim vai contribuir para que a gente estava falando dessa mudança da linha histórica, porque eu estou aqui nesse momento de transição na Terra, e nós, nascidas mulheres, nessa transição na Terra, nós mulheres que temos já esse movimento natural, físico, de ir profundo nas coisas, então qual é o meu papel agora? Qual é a minha contribuição? Não é uma célula movendo um órgão que vai mover o corpo. Ô, Rosinha, e anteriormente eu tinha falado uma coisa, essa história dos arquétipos, né? O arquétipo da mãe. Então, tem mulher que se conecta muito facilmente com esse arquétipo da mãe. E recentemente eu atendi uma pessoa, foi muito interessante isso. Porque assim, eu sou trabalho, mas eu também sou consteladora familiar. E esse olhar também me atravessa nos atendimentos, né? Então, vendo a relação de um casal X lá, não foi por essa, ela não foi para a relação dela, ela foi por outras questões. A pessoa desenvolveu um transtorno de ansiedade e a gente olhando para a relação dela, ela falava alguma coisa assim: meu filho, aí o filho era o marido e ela chamava meu filho, né? E ela tratava como filho, ela dava como filho. E a gente começou a olhar para isso. Então, às vezes, você tá tão nesse arquétipo mesmo da mãe que você vai abandonando as outras possibilidades, né? Você sai fora da mulher, você deixa de lidar com as outras questões. Aí acontece de você ficar mãe, e você se torna mãe sim nessa relação, né? E é um perigo, porque quando você se torna mãe numa relação, né, a tendência é que existam outras mulheres, né, nessas histórias. Sim, é a nossa forma de... Quando a gente nega essa sedutora em nós, né? Quando a gente nega, por conta dessas crenças, dessas culpas, é quando a gente nega essa ceifadora, né? Essa que ceifa a vida. Então, olhar assim, opa, aqui, nesse momento eu sou mãe, mas eu preciso encerrar para que outra força possa vir, né? Essa ceifadora que não encerra essa energia da mãe, ela vai atuar, encerrando e minando e sabotando a própria relação. Sim, Né? Ela ceifa a amante, né? O arquétipo da amante, ela ceifa outras aventureira, a guerreira, que vai fazer com que esse relacionamento se expanda, cresça e vá para novos olhares, e ela acaba sendo utilizada para a sua própria autossabotagem, né? E é isso que a gente faz muito, a gente, ao se negar, a gente se sabota, porque essa força ela vai escoar para algum lugar sim. e vai criar situações na nossa vida que não são as que nós já merecemos, né? Mas elas vão criar para que a gente possa ver. Então, toda a nossa vida também é a nossa criação. Né? Minha terapeuta ela fala muito, com a Albert Nobre, ela fala: nossa vida é nossa obra de arte, ela não mente. Então, olha para a sua vida. O que você vê como harmonioso? E aonde você vê distorcido? Então, onde você vê distorcido, seu inconsciente está ali atuando. E aí a gente pode olhar quais são as forças arquetípicas que estão sendo negadas, né? Para que ela possa construir algo mesmo que distorcido, para que seja vista. Perfeito, Ana. É isso mesmo. E a gente precisa olhar, né? E a gente tem várias ferramentas, várias. Recentemente, eu tive com você também no estudo, né? E a gente pensa que coisas Uhum. atravessam e mexem tão profundamente. Propôs que a gente estudasse o livro A Prostituta Sagrada, né? E eu li Sim. isso
foi tão forte dentro de mim, esse livro mexeu tão profundamente que a gente não tem noção, a gente não tem consciência do que está nessas entranhas desse código que vem de geração, que chega até mim, né? Que chega até você, que vem dessa geração familiar nossa. Eu lembro. E aí, por que é que eu estou trazendo isso? Porque é um dos estudos que você fez e faz, e eu não sei como é que vai ser. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas o seu trabalho que você vai estar inaugurando agora, como é que vai ser no próximo ano, para quem se interessar, para quem quiser também estudar junto com você, fazer esses mergulhos no feminino, em outro lugar, possa também compartilhar desse saber, dessa riqueza que é, né? Gratidão, Galina. Só falar um pouquinho desse livro da Prostituta Sagrada, né, que ele é tão rico. E o quanto a gente nega essa força da sexualidade, né? Porque acredita que essa força da sexualidade também é direcionada a alguém. Mas é a nossa própria força. É a nossa, a força desse feminino dando abertura também para a nossa força masculina, né? Então nós distorcemos muito essa energia, essa consciência da sacralidade, porque acreditamos, além dessa discussão do certo ou errado, acreditamos que é relacionado a alguém. E quando nós tomamos posse da nossa sexualidade e direcionamos para a nossa vida é, é alimentada em níveis muito profundos, né? Então esse é um dos projetos, né, que no próximo ano o templo ele fechou fisicamente na pandemia, né? Então ele está com o seu altar na Casa Lua Cheia, né? Que é esse centro de natividade mística, aguardando a abertura, né? A gente vai estar com sede própria a partir de janeiro, no Brisa Mar, um espaço aberto para meditações, um espaço para tirar oráculos, um espaço aonde também as mulheres podem ir sangrar. Vamos estar com uma tenda vermelha, um espaço na natureza reservado, acolhedor, para que as mulheres possam sangrar e fazer contato com seu sangue, com cuidados, trabalhos com argilas, né, vaporização do útero. E os cursos, os encontros, né? Os encontros mensais da deusa, né? Dos arquétipos da deusa, que é uma forma de contactar e sentir essa força desses arquétipos. Cada alunação um arquétipo diferente. E os cursos também. Tanto com os cursos dos livros os grupos de estudo dos livros de Mirella Fall, que é uma grande mestra na minha vida, quanto outros materiais também, né? A gente vai estar com a Jornada da Deusa Tríplice, que é uma forma básica de compreender esses arquétipos femininos através da donzela mãe anciã, e a partir daí a gente segue mergulhando também no próximo ano com os 7 arquétipos de Maria Madalena e os mistérios do sangue. São os projetos para o próximo semestre. Uau! Espero que continue online também, né? No semana, para as pessoas poderem ir. As pessoas, eu, viu, amiga? Vamos estar sim. Tem gente aí, Valéria, Nara, o pessoal aí já dizendo interessado. Gente, vale muito a pena. Como eu disse, Sejam bem-vindas. vale muito a pena esse estudo profundo, esse estudo. Eu acho que é um divisor de águas. Eu acho não, foi assim que eu sinto, né? Mergulhar, poder mergulhar nesse campo do feminino, estudar, conhecer e mergulhar em seu ser é maravilhoso, é maravilhoso. E aí aprofundar nas terapias, nos processos de psicoterapia de cada um, como for possível. Quem tiver pergunta, pode colocar, a gente está super aberta. Eu também, viu, Renilde? Super recomendo. Nossa, Renilde está com um trabalho agora com as mulheres sábias, um trabalho de manualidades lindíssimo aqui em João Pessoa. Atenção, mulheres que já estão na sua menopausa, vão para esse trabalho se conectar com essa grande guardiã sábia. Viu? Que lindo, que maravilha. Tô chegando, tô no climatério e tô chegando nesse grupo. Que maravilha. Soraya, seja bem-vinda, meu amor. Soraya é uma consteladora, faz constelação também na água. Hoje está morando no Texas. Também disse que Oh. pai desses encontros online. Bem-vinda. E tem um rico material também, né, de leitura. Tem o Elementos da Deusa, eu não lembro da autora agora, mas é bem fácil de achar, inclusive tem PDF. Tem As Deusas e a Mulher, da doutora Shinoda Bollen. Tem As Deusas e as Mulheres Maduras, da doutora Shinoda Bollen também, que foi discípula de Jung
e ela traz um olhar também diferenciado, que ela fala que aquilo que Jung trouxe como a energia masculina das mulheres é também uma qualidade feminina. Ela tem um olhar muito belo, vale a pena ler. Ai, que lindo, que maravilha. E eu acho que Rosinha traz uma coisa também muito especial, que eu acho que é essa história de ritualizar, né? Você tem esse aspecto, você gosta de trazer a questão dos rituais, de fazer rituais, né? Acho que a gente, depois eu resgatando isso, né? Na minha família tinha, de certa forma, esses rituais, porque eu vim de matriarcas que lidavam plantas. Ainda hoje minha mãe passa no jardim olhando, identificando as plantas, né? E assim, eu vivi com isso com elas, fazendo chá, fazendo banho de assento, não existia a vaporização do útero, que eu ainda não experimentar, que eu acho fantástico. Então, conectar com esse saber feminino, com esse olhar para esse corpo da mulher, a gente tomando posse do nosso corpo, identificando o que é que eu preciso, né? Acho que é uma riqueza muito grande. E é isso que esse trabalho está envolvendo, juntar essas mulheres, esse seu olhar, enfim. Estou muito feliz que você esteve aqui comigo, viu? Ai, estou muito agradecida de estarmos juntas, agora mais pertinho, né? Sim. E aí, espero estar junto aí nessa inauguração desse templo, desse Sim. espaço feminino aí em João Pessoa, né? Que maravilha. Muito feliz. E o templo, assim, é um presente, né? Assim, um convite para que a gente possa olhar que temos um espaço espiritual dedicado ao feminino, dedicado a essa expressão feminina divina, né? Hum, Templo da Deusa da Paraíba, esse lugar onde é um espaço de conexão oficial, né? Para mulheres e homens também. Que, Então, sou muito agradecida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. que maravilha. Rosinha, quero lhe agradecer demais por esse. Quem tiver alguma dúvida, saber de algum livro que ela possa estar dizendo, essa mulher sabe, estuda e diz realmente. É uma enciclopédiazinha, essa mulher. Então, gratidão imensa por você, por todo mundo que chegou aqui hoje, gente. Foi bem especial partilhar hoje isso com vocês. Foi lindo. Gratidão. Ai, gratidão, irmãs. E aí tem muitas mulheres lindas, né, que caminhar conosco, né? São mulheres sábias. É tão bom sentir esse ciclo, sabe? A sensação que eu esse ciclo só aumenta. Vou conhecendo mais e mais mulheres para a gente mergulhar nessas histórias todas. Outro dia eu vi até você com a Jânia, uma assistente social, que eu trabalhei com ela, eu nem sabia que ela estava nesse saber do feminino. Então, estou muito feliz com todo mundo que tem chegado aqui. Obrigada a todo mundo, a família que chegou. Enfim, fala aí. Gratidão, gratidão também a essas mulheres irmãs sábias, né? Andréia, Lili, Renilde, que estão aqui, com Valéria, que são essas forças dessas mulheres, essa potência dessas mulheres que nos lembram que somos além dessa imagem que nos é imposta, né? Então, assim, são as irmãs mestras Nara, essa cigana maravilhosa. Então, essa força que nos convida para ir além, né? Daquilo que nós somos tolhidas. Aí vem essas mulheres maravilhosas, mestras, e falam: vamos embora. E você é uma delas, Idalina. Gratidão, gratidão por estarmos. Vou fazer um adeno aqui, que tem uma linda, Josiane Amazonas. Essa mulher é uma fênix. E ela, e sabe assim, quando você pega seu poder na mão e vai-se embora para a vida. Então, seja bem-vinda, Jo, que esteve aqui conosco. Ai, foi lindo, gente. Boa noite. Gratidão imensa. Espero estar com vocês vezes, viu? Lindona. Beijo, beijo. Gratidão. Tchau.